Henrique Barreto, obrigadíssima por estar aqui connosco na ZEM Talks for All do Festival Mental, já da edição dos 2020. Agradeço o teu tempo, a tua disponibilidade e, antes de mais, para começarmos até com o lema próprio do Festival Mental, pergunto-te muito, assim, muito direto e simplesmente, no meio de toda esta pandemia e o que tu tens vivido e deste mês e meio de Covid-19 e tudo, como é que te estás a sentir? Agora estou-me a sentir um bocadinho melhor que no início, mas vamos começar pelo princípio. Houve várias fases de sentimentos que eu tive e comecei com, na minha primeira fase, foi a fase da apreensão, que se associa muito a uma questão muito minha, que é, não conhecendo bem o problema, a apreensão surge-me logo. E surge-me uma ansiedade inerente, acho eu, à apreensão, pelo menos comigo. Então, identificaste essa primeira fase logo com uma ansiedade, dirias tu? Exatamente, Do com desconhecido. ansiedade, mas apreensiva. Não sei se isto existe, mas pronto, isto é. A questão de nós não sabermos bem o que vinha aí. Desde muito cedo começámos a ouvir dezembro, a situação na China. Alguns diziam que não vinha, não chegaria à Europa, não chegaria a outros cantos do mundo. Muitos Mas a questão é disseram-se. que foi avançando, a minha apreensão foi aumentando, se bem que eu já tinha a certeza na altura que mais tarde ou mais cedo nos ia bater à porta, porque temos a ver das árvores como um bom exemplo, porque é que esta não seria a mesma coisa, não é? E como digo, como não sabíamos e percebemos logo, percebemos que era um vírus diferente, um vírus que levava as pessoas a ficarem isoladas e a fecharem-se em casa, o próprio governo chinês a obrigar as pessoas a irem para casa, cidades completamente cercadas pelo exército. Isto levou-me à apreensão pelas poucas notícias que tínhamos sobre o vírus, não é? E sobre como resolver esta questão. À medida que foi entrando na Europa e foi entrando e entrou na nossa casa, a apreensão continuou, a ansiedade também, mas como técnico de saúde que sou, trabalhando no Serviço de Psiquiatria do Hospital Egas Muniz, passámos à ação. O que faz, quiçá, diluir aqui um bocadinho esta apreensão, porque temos outras tarefas para fazer, entretanto, não é? Mas a ansiedade continuou, mas à medida que nós vamos conhecendo melhor as características do vírus, como passa, como não passa, claro que isto dá muitas voltas, agora, ontem, a notícia foi, não é bom de todo desinfetar as ruas. Portanto, temos estas Há uma questões. informação e há a contra-informação, há uma informação e a contra-informação, e temos Absolutamente. vivido nisto, mas simplesmente porque as pessoas não sabem, de facto, quando estão a dizer aquilo, a verdade naquele momento é essa. É Depois, essa, exatamente. e depois muda, porque realmente muda, não é porque... Mas muda, claro que Pois, sim, claro que exato. sim. Mas é um facto é que vamos cada vez mais sabendo sobre Só o que vírus. nós que estamos do lado de cá, vamos estando a ouvir sempre isto e depois de repente já ninguém se entende. Eu compreendo, mas a questão é que a informação é pouca sobre o vírus, vamos Claro. sabendo, e não tenho dúvidas que os cientistas, os biólogos, os infecciologistas, estão a dar o melhor que têm para nos dar a melhor informação que podem. Não há grande Claro. coisa a fazer, a não ser nós irmos adaptando. E aí a tal ansiedade, para mim foi reduzindo, para mim, como ser humano, foi reduzindo porque de facto sabemos gerir melhor o vírus e estamos a agir, a atuar, a ajudar as pessoas. Ou seja, foi com a informação e com o trabalho com informação que se lidou a tua ansiedade. Exatamente. Nós tentamos ao máximo, e isto falando já do Egas Muniz, e dos nossos doentes, continuamos a dar consultas por telechamada, alguns por WhatsApp, mas isso, poucos, mas por telechamada,
É exatamente passar informação daquilo que sabemos, não é? Quanto mais informação nós temos, menor é a ansiedade, ok? E passar a informação e não só, e depois falar de outras coisas cá entre nós, Claro, eu e os claro. pacientes, outras coisas nossas. As coisas nossas. Pacientes esses que foram aumentando ao longo deste tempo, com mais ansiedade, com mais casos, com mais pessoas, com mais pedidos, ou manteve-se tudo no registro que já estava antes? Olha, Ana, deixa-me dizer uma coisa. Fiquei surpreendido com a resposta que os nossos doentes, os doentes em geral, mas os nossos ligados à saúde mental, A que são saúde doentes mental. à partida, e são muito frágeis, com dificuldades de mudanças, e dessas mudanças reagiram muito bem, e então os pacientes com doença mais severa, as psicoses, reagiram mesmo muito bem, perceberam, mobilizaram-se. Acho que todos nós percebemos que isto é um assunto sério. E foram os primeiros, os psicóticos, por exemplo, os doentes mais severos, se calhar a não irem ao hospital, a começarem a telefonar, a dizer, vamos, não vamos, como é que vamos? Foram os primeiros a mobilizarem-se até nesse sentido. E isto aqui é uma catástrofe. O que nos está a acontecer é uma catástrofe. E, ao contrário de um tsunami ou de um terremoto, em que acontece, a onda do tsunami vem, arrasa, mas que é verdade, é que é um hiato de 2, 3, 4, 5 horas, ou de uma semana, vá, e depois lá vamos nós reconstruir, enterrar as pessoas, aquelas coisas mais, fazer o luto e vamos reconstruir a nossa cidade. O Covid não, isto é uma corrida a longo termo, vai demorar um ano, na melhor das hipóteses, acho que é o que se vai dizendo, não é? Sim, pelo menos há de ser claramente duro o tempo que durar o ano do Covid-19. Covid-19. E é agora que eu acho que os nossos doentes vão começar a ceder, isto é, no início mobilizaram-se, concentraram-se, tiveram energias para se organizar, e à medida que isto vai continuando, porque o mundo está diferente, eu admirava um mundo novo, de facto. Estamos a falar do Huxley, é o que eu estava a falar contigo. Temos que ver o Huxley. Mas é mesmo admirável um mundo novo. E a questão é que não há muita resistência a muitas destas situações clínicas Essa é a mais graves. resiliência. É a mesma coisa? Resiliência é mais correto. Sinceramente, acho que é mais correto dizer-se resiliência. Não vai dar vai lá dar. Essa resiliência vai se esbatendo ao longo do tempo. E aqui eu tenho que ressalvar o trabalho que é feito, principalmente pelas nossas enfermeiras, que nunca deixaram de ver os doentes presencialmente. Enquanto houve uma retirada presencial dos doentes, continuámos a manter contactos telefónicos, e estou a falar da parte da minha equipa, e qualquer equipa de saúde comunitária, não tenho dúvidas, tentámos ao máximo que os doentes não fossem ao hospital, mas uns tiveram mesmo que ir e têm que continuar a ir, outros foram aos centros de saúde, que é os centros de saúde e os ACs, que é outra coisa que vamos ouvindo pouco, sinceramente ouvimos falar, passa publicidade ao Hospital de Santa Maria, ao Hospital de São João do Porto, mas não ouvimos falar do ACES tal, ou da USF tal, do ADC tal, onde estão médicos de família, enfermeiros isolados 8 horas a tratar os doentes. São como os outros na linha da frente, ao fim e ao cabo. Estão na linha da frente, são os primeiros. Primeiríssima, exato. Primeiríssima. Quem as pessoas mais recorrem mais depressa. Claro, não, e é mesmo, primeiro centro de saúde, só depois aqui ao hospital, e portanto claro. é mesmo aquele embate de choque nos centros de saúde. Mas nem todos puderam absorver os nossos doentes, nem tinham que têm outras coisas para fazer. E então nem tem essa capacidade, desculpa interromper, mas não mesmo tem, normalmente não há. Isso é uma das grandes falhas ainda no sistema de saúde, no Sistema Nacional de Saúde. E as nossas enfermeiras mantiveram por perto, mesmo aqueles que não iam às injeções, telefonavam para saber como é que tinha corrido a injeção no sítio A, no sítio B.
Paralelamente, nós técnicos continuámos a telefonar a esses mesmos utentes, mas noutro registro, não é? Com outras questões nossas, chamemos assim, As psicoterapia. vossas questões. Henrique, a partir de Exatamente. agora, esse teu receio com a falta de resiliência a partir de agora, porque agora estamos a falar ainda mais de tempo indeterminado, Uhum. pode ser que comecem a esvanecer-se alguma essa energia, dessa força, dessa capacidade de encaixe que houve até agora. O que é que te É. preocupa neste momento? Preocupa-me exatamente isso. Preocupa-me que, de facto, estamos a desconfinar, não gosto muito desta expressão, mas é o que é. Não gostamos. É o que é. De facto, todos nós, e hoje abriram as escolas, hoje abriram os restaurantes, entre outras coisas, de facto vamos ter que voltar à nossa vida, mas vai ser uma vida diferente, o tal admirável mundo novo. Vai ser uma vida diferente. De facto estes doentes têm muita dificuldade, grande parte destes doentes, em adaptar-se a estas novas realidades, mas estamos cá para ajudá-los. Há uma situação que nos vai favorecer e que me deixa tranquilo por aí, é que vamos para a semana, mais dia, menos dia, mas seguramente para a semana já estaremos todos, já começaram as consultas presenciais, para a semana começaremos nós, temos que alinhar umas coisas no nosso hospital, mas que vamos começar, e isso é outro contacto. Se bem que, mesmo assim, as consultas vão ser diferentes, vão ser de máscara, não Mas é? claro, como vão ser as reações a tudo isso? Exatamente. E ter a máscara é completamente, corta-nos um canal importante, Pois, mas com o que importa certeza. é a É segurança. ver o outro, sentir, o É. olhar, o toque, tudo isso. Como é que vocês vão fazer? Vamos ter que nos adaptar, já estamos, os nossos estudantes vão se adaptar e com certeza estarão atentos, estarão mais que alertados para evitar aproximações, portanto manter o tal distanciamento, não haver cumprimentos como o famoso shake hands, tudo isso. Pode se calhar ser com o cotovelo também. Pode sempre ser uma parte mais divertida, não é? Para não haver alguma É, sensação de rejeição do outro, que às vezes pode não se entender muito bem e sentir como uma rejeição, não é? Pode acontecer. eu creio que Que não. nesta nova realidade todos nós percebemos que não passa tanto pela rejeição, passa de facto nós temos que manter algum Cautela. distanciamento, Hum. cautela. A questão é que isso desumaniza Pois é. um Como bocado, é que nós mas fazemos com isto? Isto parece uma coisa que contradiz em si própria, não é? Estamos a ter cautela sim, por podemos respeito. compensar. Desculpa, Ana. Estamos a ter cautela por respeito, mas ao mesmo tempo não podemos fazer tudo o que era antes. Não posso dar um abraço, não posso isso. Para muitas pessoas, isto não faz sentido. Mas vai ter que fazer porque o mundo é real e essas pessoas vão ter que perceber que essas coisas não podem acontecer. Daí a grande celeuma com as crianças de 2, 3, 4 anos. Aí absolutamente, Exatamente. absolutamente. E compreendo a dureza que é para uma criança perceber 2, 3, 4, 5 e 6 anos, mas 6 já são crescidinhos. Mas até aos 5 vá. É A que não partir daí, compreendem mesmo e depois não. há euforia e há compulsão para, não é? E tu tens que tornar de É, repente as coisas e como é que tu vais fazer sem que ela se sinta rejeitada e vais ter que fazer quase uma tese, explicar porquê. Isto tem que realmente ser tudo muito adaptado a cada grupo, é. para que faça sentido e as pessoas consigam entender. Ainda temos muito trabalho pela frente, não temos, Henrique? Muito, muito, muito. Muito porque, de facto, eu dizia há pouco e relembro, é uma maratona. Eu, sinceramente, não é pessimismo, não é. Eu creio que é realismo. Vamos estar um ano com este tipo, com estas condicionantes. Máscaras, desinfecção, limpar as mãos, afastamento e de facto as pessoas vão ter mesmo, as que não percebem vão ter que ir percebendo o que é que nos cabe E fazer. depois há Ir aquelas que até explicando. percebem agora, mas depois vão esquecer tão depressa quanto isto. Basta irem para a praia e começam as luvas e as máscaras a estar em cima da areia. Não acreditas que isso vai acontecer?
Espero bem que não. Eu acho que todos nós estamos de parabéns. Temos mesmo antes do governo começar com as regras mais apertadas de confinamento, já as pessoas estavam mais em casa, já as pessoas estavam menos nos centros comerciais e tudo mais. Eu quero acreditar que mesmo nós somos portugueses, precisamos de sol, mas mesmo com a loucura do sol, possamos ter algumas reservas. E este fim de semana foi prova disso. As praias não estão abertas, é verdade, não foram assim tão policiadas e estavam poucas pessoas e as que estavam isoladas, afastadas umas das outras. Acho que nos vamos portar bem, eu quero acreditar nisso. Vamos Todos acreditar nós, que sim, vamos acreditar que sim. Mas temos visto que há grupos e grupos e que há acontecimentos e acontecimentos e comportamentos e de facto claramente Sim. isto não é tudo igual e não vai ser nunca e pronto, é assim. Só para fechar em relação só aos números, que eu queria fazer a pergunta é a seguinte, e que já respondeste em parte, também devo dizer, não estás com receio que a nível dos teus pacientes e do teu grupo de doentes mentais no hospital venha a crescer agora de repente, ou se isso vier a acontecer, se estão ou não preparados para esse maior fluxo de pessoas com mais ansiedade, eventualmente PSTD e outras coisas que venham a surgir agora ao longo do tempo, até ao fim do ano. Estás a falar de ansiedade, temos descompensações psicóticas, tem ansiedade associada também, mas pronto, temos descompensações psicóticas que são preocupantes, daí eu ter falado do trabalho das enfermeiras, porque dentro dos hospitais acabam sendo em primeiras linhas, são os contactos, nesta fase, as primeiras linhas dentro dos hospitais, pessoas com quem mais contactavam presencialmente, uma descompensação psicótica é muito grave, é muito grave. Todas as descompensações psicóticas correm o risco, a cada descompensação da pessoa, se deteriorar mais. Na ansiedade, uma pessoa mais neurótica, chamemos assim, não provoca tantos danos, é orgânico, pode também ocorrer. Eu acredito que vai haver um aumento. Agora não houve, aliás, nem temos primeiras consultas, eu acho que nem houve assim tantas idas às urgências, nos doentes internados, que sei, com certeza, mas não houve um aumento nesta fase. Mas creio que a partir de agora, lá está, com o metal maratona, as filas de supermercado, nada é fácil. Beber o café não se entra no café, fica-se lá cá fora. Portanto, tudo isso, esta mudança pode vir a trazer algumas complicações, mas estamos lá, eu acho que vamos conseguir dar a volta. Vamos conseguir dar a volta, temos que conseguir dar a volta. Para já o otimismo não te preocupa demasiado? Não. Há tudo. Para fechar então esta conversa, queria-te perguntar, a conversa que ao fim e ao cabo terminamos sempre os nossos M-Talks for All, que é, Henrique, o que é que tens estado a ver, o que é que sugeres, o que é que tens estado a ouvir e o que é que tens estado a ler? Olha, o que eu tenho estado a ler ouvir. Este livro fantástico, que se chama Como Funciona a Música. Este livro é de John Powell e é da Bizâncio, editora Bizâncio, edição portuguesa. É um cientista com formação musical, mas é doutorado em física. Ok? Isto é um livro que nos fala dos tons, o que é um tom, fala-nos dos acordes e porque é que o tom Dó é mais agradável, o Ré nem por isso, e de facto é um livro fantástico e que tem a ver com música, é uma das minhas grandes paixões. A tua grande paixão, que esta época de Covid agora te vai levar para uma nova profissão, ou pelo menos uma profissão B. Vais ser músico? Profissão B agora, sim, já estás a começar. Opa. Isso é que era. Isso é uma arte sublime, isso é uma arte que não é para todos. Sem dúvida nenhuma, então. Por isso é mesmo. Uma arte sublime. Diria ao Jorge Palma, nunca é tarde para se ter uma infância feliz, certo? A nível o que eu tenho visto televisão, tenho evitado, eu tenho essa regra, eu quando falo com as pessoas, com quem eu falo,
Peço-lhes sempre para não estarem fixados nos telejornais, Claro, não mais de 1 hora de telejornal por dia, e é o que eu também claro. faço. E já é muito. Aí vinha muito. Mas é o que eu faço. Eu estou muito, passo a publicidade, ligado a algumas séries assim, da Netflix, nada assim de relevante, mas eu nesta altura do campeonato, falava de um filme que é o Ratatouille e que eu recomendo que seja visto. Animação, portanto. Animação. É animação e é o filme da minha vida, fica a saber. Porque tem lá uma personagem que tem muito a ver com este momento que nós vivemos, que é o crítico gastronómico. Um homem cinzento, um homem super respeitado. Não sei se aquilo é respeito, se não é medo. Sim, os críticos do É mais medo medo. do crítico. O É o crítico que crítico. mete medo e o medo do crítico. Ele é até meio cinzento e muda de cor, não muda? Cinzento mesmo, super cinzento. E que de facto pede no restaurante, que já era muito falado, a comida mais básica francesa, ratatouille. O ratatouille, não sou lá nada bom em francês, a devo dizer. Bom, isto para dizer que quando vem esse prato básico e ele leva à boca esse manjar, todo mundo caiu nele. E toda a expressão muda e ele vai recordar aquilo mais básico, o lar, as origens dele, o básico mesmo. E emociona-se, e esse momento para mim é dos momentos mais brutais para mim do cinema animado, porque de facto é transformação e nós todos estamos a transformar e eu sofro coisa que o Covid até trouxe de bom, foi esta coisa de para o mundo um bocadinho, vamos lá pensar o que é que andamos a fazer, vamos O que pensar é realmente importante? O que o que realmente é realmente importante. precisamos? E aí até entra a história da família, uma coisa muito esquecida, se bem que também temos tido histórias menos felizes de famílias em conflito, que geraram até algumas mortes e tem aparecido aí até nas notícias, mas a maioria das pessoas com família tiveram, não tenho Reencontrou-se. dúvidas, uma reaproximação. Back to the basics e vamos lá ver, e mesmo organizar a casa, e como é que nos vamos organizar neste espaço, e vai ficar tudo bem, até essa frase, mas eu creio que essas pessoas que tinham esta almofada de família, de presença física, não tenho dúvidas que passaram muito melhor este confinamento do que aquelas, infelizmente, e há muitas, são isoladas, mesmo com o telefone na mão, se sentiram pior que estas, sem dúvida. E o Ratatouille, e este homem cinzento, recordou-se de como era feliz naquela casa, com aquela alimentação simples, não é preciso mais do que aquilo. E para mim é um exemplo que eu falo muitas vezes. É o preenchimento emocional e preenchimento total, global, não é como ser Total. humano, absolutamente. E agora que estavas a falar isso, lembrou-me também. Terás visto que o chocolate, com a Juliette Binoche, e que ele vai tentando descobrir qual é o chocolate perfeito para ele, para o Johnny Depp, e procurou tantos e deu o litro e ao filme todo com ela a cozinhar com isto e põe isto e coisas mais exóticas e spicy e tudo e tudo e tudo, quando no fim a única coisa que ele gostava e no fim ela acertou, era um simples pedacinho de chocolate preto. Genial, mas é exatamente isso. É, Exatamente. É. E é é esta só isso. simplicidade. Nós é que estamos aqui a criar complicação acima de complicação, mas se formos retirando, as coisas não se sentem Nós complicadas. quisemos criar isto para isso nos últimos anos, vem desde a Revolução Industrial, alguns dizem, não é? Absolutamente. A criar absoluta, a encher o máximo possível, a desumanizar-nos ao fim e ao cabo e a E a criar a desalvar, necessidade para comprar, que comprar, não existe, comprar. que não A existe. felicidade é a compra, não é? Em muitas sociedades, não é? Tem que comprar, comprar, A comprar. felicidade pela compra acaba naquele preciso momento. Exatamente. Não é Exatamente. felicidade. Não, não é. Aliás, há quem diga que a felicidade não existe. O que existe São é sentir-se momentos, bem, sentir-se momentos, bem. e são alguns momentos. É, é, Henrique Barreto,
Muitíssimo obrigada por este bocadinho, foi fabulosa a conversa contigo, como só podia ser, e eu já estava à espera disso. Obrigado, Bom obrigado. trabalho e um bem-aja de toda a equipa do Festival Mental e tenho a certeza que de todo muito, muito, muito mais gente, pelo excelente trabalho que têm estado a fazer. Obrigado e parabéns pelo festival. Muito gratos, todos. Até breve, obrigada, fica bem.